Episódio 15. Além disso, não se sabe com certeza por quanto tempo continuará a distribuição de ajuda humanitária. Xu Xin se lembra de que, segundo o livro, o país só distribuiu ajuda humanitária 3 vezes. Com essa lembrança, desta vez, ela não sabe por quanto tempo mais essa distribuição poderá continuar. Não fazia sentido pensar demais nessas coisas, então Xu Xin afastou os pensamentos confusos de sua mente e voltou sua atenção para o conteúdo do treinamento daquele dia. Naquele dia, Yamo e sua equipe retornaram de uma missão de coleta de informações externas e realizaram uma análise minuciosa da situação. Ajustaram os planos de treinamento de Xu Xin e Bu Xianwen. O progresso foi muito mais rápido que antes, e a intensidade foi aumentando gradualmente. Durante o jantar, algumas pessoas comentaram sobre a possibilidade de recolher suprimentos de socorro no dia seguinte, e decidiram que os 4 iriam juntos. Na manhã seguinte, os 4 tomaram café da manhã, se agasalharam bem e saíram. Após um período tão prolongado de chuvas torrenciais, o clima de julho já não parecia em nada com o do verão. O ar estava cheio de partículas de água e havia um cheiro de umidade por todos os lados, o que deixava as pessoas muito desconfortáveis. Normalmente, eu ligo o desumidificador em casa, então não sinto nada. Mas assim que saio, sinto um ar frio e úmido que penetra até os ossos. Mesmo com calças e mangas compridas, não consigo suportar, e acabo tremendo involuntariamente. Yamo vinha prestando atenção no estado de Xu Xin. No momento em que percebeu que o corpo dela tremia, a envolveu nos braços. Eu te disse para colocar mais roupa, mas você não me ouviu. Agora está vendo o que é sentir frio. Embora repreendesse, ele a abraçou ainda mais forte, usando seu corpo para bloquear a maior parte do vento gelado que soprava sobre Xu Xin. Xu Xin já estava acostumada com o jeito de seu namorado a repreender como um velho rabugento. Seguiu o gesto de Yamo e se aninhou em seus braços, manhosa e brincalhona. Yamo suspirou, impotente, e só pôde se resignar a abraçá-la com firmeza, sem soltá-la até chegarem ao destino. O ponto de resgate de emergência da comunidade havia sido construído em um terreno relativamente alto. A água ainda não havia alcançado aquele nível, então as pessoas podiam permanecer em pé. Um amplo espaço aberto na parte externa já estava cheio de gente, todos esticando o pescoço para observar o ponto de distribuição de materiais mais à frente, ansiosos para ver o que seria entregue. Para evitar que houvesse confusão, um pequeno grupo de soldados armados estava posicionado em cada ponto de distribuição. Se alguém causasse problemas, era imediatamente colocado na lista negra e tinha o acesso aos suprimentos negado. Se alguém se atrevesse a roubar, os soldados próximos não ficariam esperando o momento certo. A ordem que receberam era clara: se alguém tentasse saquear provisões, seria executado no ato, sem piedade. Xu Xin e os outros se alinharam ordenadamente no fim da fila. Mukimai e Yamo ficaram na frente e atrás, respectivamente, deixando Xu Xin e Bu Xianwen no meio. Dessa forma, em caso de emergência, a segurança de ambos estaria garantida. A espera foi longa. Xu Xin observava as pessoas ao redor distraidamente. As expressões em seus rostos pareciam relaxadas, dissipando um pouco da tensão e frustração dos dias anteriores. A operação de resgate do governo acalmou em grande parte o pânico, permitindo que as pessoas recuperassem alguma tranquilidade. Acredito que, por pior que seja a situação, o país não os abandonará. Para tranquilizar a população, as autoridades estavam distribuindo suprimentos de emergência, mas as reservas nacionais eram limitadas, assim como as reservas locais. A área afetada pelo desastre não abrangia apenas uma província ou cidade, mas todo o país. O desastre não terminaria em curto prazo, seria uma guerra prolongada, sem previsão de término. Devido ao clima daquele ano, pouco grão sobreviveu, e o que havia disponível era apenas o grão de reserva. Quando as pessoas finalmente acreditassem nas palavras de Yamo, recolheriam imediatamente todos os recursos. Naquele momento, ainda restaria o debate sobre se os suprimentos seriam distribuídos gratuitamente ou redistribuídos de outra forma. Assim que a distribuição oficial de ajuda cessasse, o povo descobriria que o terrível desastre natural ainda não havia terminado. A reação seria incontrolável, e toda a ordem social desmoronaria em um instante.
O som de um nome familiar devolveu a consciência a Xu Xin. Ela se virou em direção à voz e viu um homem e uma mulher parados diante de uma mulher vestida com um estilo neutro. Ye Yuan. É mesmo você? Como veio parar neste bairro? A voz surpresa e ligeiramente aguda de Wang Yayun atraiu a atenção de todos. O instinto inato de curiosidade se acendeu entre o povo chinês, e todos voltaram a olhar silenciosamente na direção do tumulto, prontos para comer melões e assistir ao espetáculo. Duan Shu, que estava ao lado de Wang Yayun, também não parecia feliz e olhou para Ye Yuan com ódio nos olhos. Desde a última vez que Ye Yuan expôs publicamente o fato de que ele fazia o dever de casa para ela, Duan Shu perdeu todo o prestígio na academia e a boa reputação que havia conquistado foi completamente destruída. Ele tinha certeza de que receberia o título de um dos 3 melhores alunos do semestre, mas depois que Ye Yuan causou aquele escândalo, seu nome foi diretamente riscado da lista de indicados e substituído por outro estudante. Essa pessoa nunca se deu bem com ele, e aproveitou a oportunidade para zombar cruelmente. Duan Shu colocou toda a culpa em Ye Yuan. Se ela não tivesse enlouquecido e contado a todos que ele fazia o dever dela, nada disso teria acontecido, e ele ainda seria o aluno exemplar aos olhos de todos. Wang Yayun também guardava rancor de Ye Yuan. Ela não entendia como Ye Yuan descobriu que ela e o irmão Jian Shu estavam juntos. Era óbvio que haviam feito coisas inapropriadas na frente dela, mas Ye Yuan nunca demonstrou nada estranho. Ela ingenuamente acreditava que Duan Shu a tratava de forma especial porque se davam bem, e que o amor dele era sincero. Quem poderia imaginar que Ye Yuan recuperaria a consciência de repente e perceberia que eles estavam juntos há muito tempo? Isso, em si, não era nada grave, afinal, ela já havia terminado com o irmão de Jian Shu, mas ainda assim foi um golpe. Um garoto como Duan Shu, de família rica, bons estudos e boa aparência, era popular na escola. Muitas garotas invejavam Wang Yayun por ser sua namorada. Mas agora, quando ela ainda se sentia satisfeita por ser a namorada oficial de Duan Shu, aquela vadia de Ye Yuan havia arruinado a reputação dele. Mas não importa. Enquanto ela continuasse com o irmão Anshu, acreditava que ele se convenceria de que ela realmente o amava, se emocionaria e prepararia o futuro casamento com a família dela. Por que eu não poderia aparecer nesta comunidade? O que há de errado? Esta comunidade é sua? Ye Yuan não esperava ter tanta má sorte. Ela havia cortado o cabelo preto e liso até as orelhas e usava roupas masculinas para sair, cobrindo-se com um boné e uma máscara. Mesmo assim, Wang Yayun a reconheceu. Que azar! Não era à toa que sua pálpebra direita não parava de tremer antes de sair. Ye Yuan, você realmente tem coragem de aparecer diante de mim? Que ousadia! As pessoas que estavam nas filas próximas podiam sentir o quanto Duan Shu estava irritado ao dizer isso, e ficaram ainda mais interessadas em assistir ao drama. Isso mesmo, Ye Yuan. Depois do que você fez ao irmão Anshu, ainda tem a cara de aparecer aqui. Eu é que deveria dizer isso. Eu não traí minha melhor amiga com o namorado dela, nem entreguei algo que outra pessoa escreveu. Vocês dois é que têm uma moral corrompida e ética duvidosa, não é? Como ousam ficar diante de mim e ainda me acusar com tanta confiança? Ah, entendi. Afinal, depois de cometer tantas vergonhas, vocês se tornaram insensíveis. Estão acostumados a culpar os outros por todos os erros e tentar empurrar toda a responsabilidade, disse Ye Yuan com tom frio e olhar sem emoção, o que tornava suas palavras ainda mais irônicas. Os presentes, que observavam secretamente, ficaram atentos por um bom tempo. Ao descobrirem que se tratava de um drama entre uma melhor amiga e um namorado, seus olhos se iluminaram com interesse fofoqueiro. Embora esse tipo de trama fosse clichê, era sempre emocionante, especialmente quando se podia ver uma versão ao vivo de traições e rancores. A longa fila já não parecia importar tanto. Os olhares de desprezo da multidão, abertos ou disfarçados, foram como 2 tapas no rosto de Duan Shu e Wang Yayun, fazendo-os se sentirem extremamente envergonhados. Mas precisavam receber os suprimentos de socorro, então colocaram as máscaras com desânimo e voltaram para a fila. O ressentimento deles por Ye Yuan só aumentou.
Tinham se mudado recentemente e ainda não haviam comprado muitas coisas. Antes do aviso oficial sobre as fortes chuvas pedindo para todos se abastecerem, foram ao supermercado, mas, incomodados pela multidão, voltaram sem comprar muito. Nunca imaginaram que as chuvas durariam tanto tempo. Nem Duanshu nem Wang Yan sabiam cozinhar, e só haviam comprado comida instantânea e petiscos. Conseguiram sobreviver até agora graças a alguns mantimentos enviados por um parente de Duanshu nos primeiros 2 dias de chuva. A comida em casa estava quase acabando, e a família de Duanshu não podia mandar mais ninguém para entregar. Caso contrário, eles não teriam se rebaixado a vir buscar suprimentos de emergência, algo que normalmente desprezariam. Xuxin estava não muito longe dali, também agindo como uma observadora curiosa, comendo melão discretamente. Finalmente conheci Yuan, a heroína do livro original, aquela que renasceu e se tornou decisiva em suas ações. O nome e o rosto coincidiam, mas o livro dizia que, após o renascimento, ela morava em outra comunidade. Agora, ao que parece, ela vive na mesma que eu. TSK, morar no mesmo condomínio que a heroína. Espero que o prédio dela fique bem longe do meu, caso contrário, inúmeros problemas podem surgir no futuro. Esses problemas são para a heroína enfrentar, não para nós, meros figurantes. Yamo estava atrás de Xuxin e seguiu o olhar dela até Yuan, ao longe. Ele não deixou de notar o lampejo de intenção assassina em seus olhos quando os dois que discutiam com ela se viraram. Aquele traço de intenção assassina desapareceu rapidamente, tão rápido que era difícil perceber. As pessoas comuns certamente pensariam que foi uma ilusão, um erro de percepção. No entanto, Yamo tinha certeza de que aquela intenção era real. E Yuan definitivamente não era simples. As emoções em seus olhos e o temperamento que demonstrava eram inconsistentes demais para sua idade. Mesmo àquela distância, ele podia sentir a hostilidade emanando dela. Embora Yuan tentasse controlá-la deliberadamente, ela ainda transbordava, imperceptivelmente, em seus gestos. Episódio 16. Há uma existência tão perigosa na comunidade. Parece que nunca podemos baixar a guarda. As pessoas não levaram a sério este pequeno episódio e logo toda a atenção se voltou para os suprimentos de ajuda distribuídos pelo governo. A distribuição dos suprimentos foi muito pontual. Às 8 em ponto, a primeira pessoa da fila recebeu o pacote de suprimentos, que vinha em um grande saco plástico preto, e não era possível ver seu conteúdo. A pessoa que pegou o saco de provisões abriu e deu uma olhada. Dentro havia 10 pacotes de miojo, 10 quilos de batatas, 10 quilos de repolho, 10 quilos de arroz, 2 punhados de macarrão, um pedaço de carne com mais de 1 quilo e 10 velas. Pode-se dizer que havia muita coisa e a variedade era bastante rica. Havia tanta coisa que dava para uma pessoa comer por 7 dias, e ainda sobrava bastante. No entanto, alguns estavam insatisfeitos e desejavam mais, murmurando sobre a mesquinharia do país. Os suprimentos eram distribuídos a cada 7 dias, e havia uma grande incógnita sobre se seria possível distribuí-los na próxima vez. As coisas gratuitas seriam cada vez menos, e cada vez piores. Quando ficássemos sem munição e comida, não teríamos tempo para reclamar do que era ruim. Simplesmente agradeceríamos por ter algo comestível. Havia soldados armados para manter a ordem, e ninguém ousou causar problemas. A distribuição dos suprimentos transcorreu com total fluidez. Xuxin e sua equipe estavam localizados relativamente perto da frente e receberam os suprimentos com sucesso em menos de meia hora. Sem se demorar para sair, pegaram suas coisas e retornaram rapidamente para casa. No caminho de ida e volta, apesar de usarem capas de chuva, ficaram encharcados pela chuva, e não tinham uma única parte seca do corpo. Para evitar resfriados, os 4 entraram rapidamente em casa, tomaram um banho quente, trocaram de roupa e se deitaram confortavelmente no sofá da sala. Sair era mais cansativo do que treinar em casa. Ao sair, a mente se cansa, e ao ficar em casa, o corpo se cansa. Ao meio-dia, Xuxin quis comer o guisado de panela de ferro guardado no espaço. Pediu secretamente a Yamo e, após obter sua permissão, Xuxin tirou as coisas às escondidas do espaço e depois pediu a Yamo que as tirasse, o que foi razoável.
Vivendo juntos dia e noite, o assunto do espaço não pode ser mantido em segredo por muito tempo, e não há necessidade de escondê-lo. Yamo e Shushin discutiram e decidiram contar a Bush Anvin e Mookie mais sobre a existência do espaço. Ambos são pessoas em quem podem confiar plenamente e não os trairão. No entanto, após o surto zumbi, os superpoderes das pessoas foram estimulados de várias maneiras. Temiam que alguém pudesse ler a memória alheia. Yamo decidiu se substituir como dono do espaço quando falava com eles, para garantir a segurança de Shushin o máximo possível. Shushin sabia que Yamo poderia ativar suas habilidades psíquicas no futuro e concordou totalmente com sua proposta. Ser capaz de espionar e ler a memória de outras pessoas é, dito sem rodeios, uma ramificação das habilidades psíquicas. Enquanto o poder mental da outra pessoa for superior ao seu, não há como lidar com isso. Yamo é uma psíquica de alto nível no livro. Pelo menos pelo que viu, ninguém pode superar o poder mental de Yamo. Ler a memória de Yamo é uma quimera. A Bush Anvin e Mookie Mai foi dito que, mesmo que alguém lesse suas memórias e soubesse sobre o espaço, só saberiam que o dono do espaço era Yamo, e a capacidade de luta de Yamo não era algo que pudesse ser derrotado por qualquer um. Com a proteção de Yamo, além dessa garantia perfeita que atua como uma rede de segurança, Shushin não teme que seu espaço seja descoberto. Enquanto não se suicidar por iniciativa própria e expor a diferença em seu espaço, não terá problema em viver em segurança. Quando todos começam a ativar seus superpoderes, Shushin pode fingir completamente que ativou seu poder espacial, e então não despertará suspeitas de ninguém ao retirar coisas. Afinal, pessoas com habilidades espaciais são raras, mas não inexistentes. Há alguns dias, Yamo, Bush Anvin e Mookie Mai disseram vagamente que tinham um espaço. Depois que Yamo confessou sobre o fim do mundo, a capacidade de aceitação deles melhorou notavelmente. Não se surpreenderam tanto quanto na primeira vez e pareceram até aceitar muito bem. Parecia que, se Yamo lhes dissesse que a Terra explodiria amanhã, não reagiriam demais. Shushin se despreocupou completamente nesses últimos dias e estava desfrutando das delícias que tinha guardadas no espaço quase em todas as refeições. Além de saciar seu apetite, também economizou o trabalho de cozinhar. Será muito mais fácil levar comida deliciosa no futuro. É uma situação em que todos ganham, e Shushin está extremamente satisfeita. Shushin levantou-se cedo de acordo com o plano de treinamento, entrou no banheiro atordoada, abriu a torneira habilmente, mas por muito tempo não fluiu água em suas mãos. Antes que pudesse compreender totalmente a situação, sua mente não estava completamente clara. O fornecimento de água havia sido cortado. A água é essencial para a sobrevivência humana. Uma pessoa só pode sobreviver de 2 a 7 dias sem beber água, o que pode variar de acordo com a constituição individual e o ambiente. Em comparação com os cortes de energia, os cortes de água têm um impacto maior nas pessoas. Não há dúvida de que a água é muito importante para os humanos. Shushin sabia sobre o corte de água e também esperava por isso. Embora com o desenvolvimento da ciência e tecnologia, toda a infraestrutura urbana tenha sido reconstruída na última década para prevenir emergências causadas por diversos desastres naturais. Devido às inundações causadas por fortes chuvas por tanto tempo, juntamente com os cortes de energia, e dado que todas as reservas de energia de máquinas e equipamentos se esgotaram, a falta de fornecimento de água não é algo difícil de prever. Qualquer um com um pouco de bom senso seria capaz de imaginar isso. Havia muitos recursos de água doce armazenados no espaço, suficientes para que os 4 a usassem. Então, além de se sentir um pouco triste no início ao saber do corte de água, Shushin não teve muitos problemas. Shushin lavou rapidamente o rosto, prendeu o cabelo, vestiu roupas esportivas adequadas para treinar e desceu as escadas para se reunir com os outros. Quando cortaram a água? Perguntou. Ontem de manhã cedo. Yamo ajudou Shushin a puxar a cadeira e colocou o café da manhã preparado à sua frente. Você se lavou esta manhã? Shushin já estava acostumada aos cuidados do namorado e pegou o café da manhã que Yamo lhe entregou com muita tranquilidade. Claro que me lavei com a água do tanque de fora. Esqueceu que foi instalado um tanque de água no telhado quando o prédio foi renovado?
É só que minha mente não está muito clara, pois acordei tão cedo esta manhã. Vivemos no último andar da comunidade e há muitos moradores abaixo. Quando puxamos a descarga, as pessoas de baixo podem ouvir. Teremos que usar areia para gatos para resolver problemas pessoais no futuro. Todos devem levar algum tempo hoje para se acostumar. Xuxin admirava muito Yamo por poder dizer essas palavras com tanta calma. Se fosse ela, não saberia como começar. Voltei a observar as expressões das outras duas pessoas e não havia nada de estranho. Por que me senti como se fosse a única envergonhada? Não podia mostrar uma expressão estranha, caso contrário pareceria ignorante. Esforçou-se para manter a expressão, sem saber que Yamo havia visto todas as mudanças em seu rosto. Um sorriso brilhou nos olhos de Yamo. Sua namorada às vezes era tão boba que chegava a ser fofa. O que Xuxin não sabia era que Bu Xianwen e Mu Qimai estavam acostumados a ouvir tudo sem mostrar nenhuma emoção. Quando lhes pediram para fazer a operação, as expressões de ambos ao sair do banheiro eram indescritíveis. Xuxin não pôde deixar de rir deles por um bom tempo. Os dois estavam bastante envergonhados e um pouco desconfortáveis. Nos últimos 20 anos, suas identidades os impediram de enfrentar situações tão embaraçosas. Era contrário à boa educação que haviam recebido. Até o próprio Yamo se sentia muito desconfortável com isso. Por mais que tivesse sido treinado desde criança, nunca precisou lidar com seus próprios excrementos. Realmente não sabia como fazer. Será necessário algum tempo para que todos se adaptem antes de aceitar plenamente essa abordagem. As pessoas que podem se permitir viver em áreas residenciais de alto padrão não são de má posição social nem de má qualidade. O círculo das classes média e alta na cidade é muito reduzido, e são vistos por todos os lados. Haverá oportunidades de cooperação no futuro. Durante o período em que o fornecimento de água foi cortado, todos ainda se preocupavam com sua imagem e reputação. Não se sabe se houve algum comportamento oculto, mas pelo menos todos se comportaram bem em público e ninguém jogou objetos de lugares altos. Com o artifício trapaceiro chamado espaço, Xuxin e os outros não têm nenhuma preocupação. Se o lançarem na segunda camada do espaço, ele se degradará automaticamente. A tempestade se prolongou cada vez mais, o nível da água na comunidade subiu gradualmente e cada vez mais casas foram inundadas. Alguns se mudaram de suas casas para os corredores dos andares superiores para viver temporariamente, e outros se mudaram para casas de outros com promessas de dinheiro, benefícios ou ameaças. Aqueles que se atrevam a deixar outros viverem em suas casas neste momento, seja por ganância, falta de inteligência ou timidez por natureza, não terão um bom fim no final. As fortes chuvas já duram um mês sem parar. Enquanto todo o país, e até o mundo inteiro, sofre com o desastre, se ainda ousar deixar estranhos em casa, é como convidar um lobo. É difícil para esse tipo de pessoa sobreviver muito tempo sob as cruéis regras de sobrevivência no apocalipse. Os últimos suprimentos de ajuda distribuídos pelo governo são muito diferentes dos primeiros, e claramente se exige que o próximo fornecimento seja trocado por uma quantia equivalente em dinheiro ou ouro. Desde que se soube que algumas pessoas foram roubadas dos suprimentos ao voltarem para casa, a primeira reação de todos após receber os suprimentos é abraçá-los com força, observar atentamente e verificar os arredores e correr rapidamente para casa. Com medo de ser a próxima pessoa azarada. Xuxin e seus amigos não foram buscar provisões nas vezes seguintes. Por um lado, era desconfortável sair sob a chuva intensa, pois estavam expostos à chuva e ao vento. Não lhes faltavam provisões, então não havia motivo para sofrer. Por outro lado, já compreendem bastante bem a situação externa, e não faz sentido sair. Em vez de sair para pegar provisões, é melhor treinar 2 ou 3 horas a mais em casa. Episódio 17. Passou mais meio mês, a distribuição oficial de suprimentos foi interrompida, a ordem social mergulhou em completo caos e a comunidade começou a se sentir inquieta. Durante esse período, 4 ou 5 grupos de pessoas bateram a porta da entrada do 24º andar. A atitude das pessoas que apareceram mudou das palavras amistosas no início para intimidação e persuasão, e finalmente para coerção absoluta.
Havia apenas um objetivo: viver nos andares 24 e 25 e roubar seus suprimentos armazenados. A água já havia subido até a metade do 9º andar. No ritmo atual, logo inundaria andares mais altos. Zhai Xinyuan e seu grupo, que moravam no 16º andar, perceberam claramente a ameaça. O 16º andar já não era um lugar 100% seguro. Eles queriam se mudar para andares superiores e tinham como alvo os andares 24 e 25. Eles observaram que as pessoas nos andares 24 e 25 haviam descido apenas uma vez para pegar suprimentos de ajuda. Não saíam há muito tempo, então deviam ter muitos suprimentos guardados em casa. Se conseguissem entrar, sem dúvida obteriam muitos benefícios. Eles também tinham visto essas pessoas usando botes infláveis antes. A importância dos botes infláveis durante as inundações era evidente. Ter um bote inflável equivalia a ter um meio extra para salvar vidas. Eram 5, incluindo Zhai Xinyuan, que compartilhavam um quarto em uma residência universitária. Por acaso, era aniversário de um deles antes da tempestade, então queriam encontrar um lugar na residência para se divertir e jogar a noite toda. Zhai Xinyuan achou que a casa atendia às suas expectativas. Era grande e ninguém morava lá. A tia Guan vinha limpar regularmente, então ele trouxe todos para a residência. Os 5 eram jovens fortes que se adaptavam à sociedade caótica muito mais rápido do que outras pessoas de meia idade ou mais velhas e tinham uma maior capacidade de aceitação. O 24º andar não era seu primeiro alvo. O primeiro alvo era uma garota solteira que morava no 13º andar. Ela era do mesmo dormitório que eles e não era feia. Após algumas palavras amigáveis para convencê-la, ela abriu a porta obedientemente. Esse começo bem-sucedido com pouco esforço fez com que esses jovens, que tinham apenas 18 anos, se empolgassem e começassem a agir com mais ousadia. Os sucessos posteriores aumentaram sua autoconfiança e os fizeram sentir como se tivessem se tornado os protagonistas masculinos de uma série de televisão. O caos social lhes deu a oportunidade de ascender e esperar dominar o mundo. Após fixarem o olhar no 24º andar, não tiveram nenhuma conversa séria, pensando que seria mais ou menos tão difícil quanto as anteriores. Concordaram casualmente em abrir a porta cedo naquela manhã, sem levar a sério a ideia de subir ao 24º andar. Pouco depois da 1 da manhã, Zhai Xinyuan e seu grupo subiram do 16º andar. Estudaram secretamente a porta instalada na escada do 24º andar. Era muito robusta e difícil de arrombar com meios convencionais. Ao saquear suprimentos de uma loja anterior, encontraram uma máquina de corte e uma bateria, que se mostraram úteis. O barulho da máquina de corte era bastante alto e Mukmai, que estava dormindo no sofá da sala naquela noite, ouviu imediatamente o ruído fora da porta. Levantou-se silenciosamente do sofá, ligou a câmera de vigilância na escada, caminhou até as portas dos quartos de Yamo e Buxianven e bateu para acordá-los. Depois que o bairro se tornou caótico, Yamo determinou que alguém dormisse no sofá da sala todas as noites para poder reagir rapidamente se houvesse algum ruído. A insonorização do quarto era tão boa naquela época que, se ninguém estivesse de guarda à noite, nem mesmo se ouvia a porta sendo aberta. Yamo e Buxianven saíram rapidamente. Confirmaram a quantidade de pessoas que entravam e as armas que carregavam pelas imagens de vigilância. Um deles carregava uma faca grande e uma pistola na cintura, abriu a porta e saiu. A porta da escada abriu de repente. Zhai Xinyuan e seu grupo ficaram atônitos. Ao ver a pessoa que estava dentro, reagiram imediatamente com um olhar feroz. Ei, parece que você está bastante alerta. Se for esperto, abra a porta agora para evitar que percamos tempo. Caso contrário, sofrerá as consequências quando entrarmos. Zhai Xinyuan ficou à frente descuidadamente, fazendo comentários duros sem nenhuma vergonha. Rir. Essas palavras tão estúpidas foram ditas por alguém de quase 20 anos. Parecia que ele tinha assistido a um monte de novelas absurdas e se intoxicado gravemente com elas. O deboche de Yamo fez Zhai Xinyuan se sentir extremamente irritado, como se fosse um palhaço insignificante, e rugiu. Já que não sabem apreciar nossa gentileza, não nos culpem por sermos grosseiros. Corram e cortem esta porta de ferro, e vejam do que mais podem ser tão arrogantes.
A pessoa que operava a máquina de corte acelerou seus movimentos, aumentando a potência ao máximo, sem se preocupar em acordar as pessoas que estavam dentro. Para Yamo, era difícil ignorar as ações estúpidas daqueles de fora, e ele inclinou ligeiramente a cabeça em direção a Mukimai. Mukimai estava com Yamo há tantos anos que ambos desenvolveram um entendimento tácito há muito tempo. Estendeu a mão e apertou o botão, a porta de ferro à sua frente se conectou imediatamente à eletricidade de alta voltagem. Um arco elétrico brilhou na porta ao ligar a eletricidade. Jimbo, que operava a máquina de corte, ficou tão assustado que jogou a máquina no chão e deu um grande passo para trás, ainda com medo. Desde que decidiu subir ao 24º andar naquela noite, ele teve uma forte intuição de que algo ruim estava prestes a acontecer. Seu sexto sentido sempre foi muito preciso. Após subir, estava nervoso, e qualquer movimento ao seu redor o deixava alerta. Jimbo não deixou passar a leve inclinação de cabeça do homem que acabará de abrir o caminho. Sentiu um alarme profundo e, inconscientemente, largou a cortadora e saiu pela porta. No instante seguinte, viu um arco elétrico de alta voltagem brilhar na porta. Largou a cortadora e sentiu que havia sobrevivido a um desastre. Se não tivesse estado alerta o tempo todo e não tivesse tido tempo de sair, provavelmente agora estaria deitado no chão frio. Ser eletrocutado por eletricidade de alta voltagem e desmaiar é algo menor, mas existe grande possibilidade de até perder a vida. Tendo convivido com seu colega de quarto por tanto tempo, conhecia muito bem sua personalidade. Se algo acontecesse, ninguém se importaria se ele vivesse ou morresse, ele teria que se virar sozinho. A única pessoa em quem podia confiar era ele mesmo. A alta voltagem na porta fez os residentes do dormitório de Zaishinil hesitarem em dar um passo à frente, temendo arriscar a vida. Todos conheciam o perigo da eletricidade de alta voltagem e ninguém ousava se arriscar. Eles não estavam muito dispostos a desistir sem conseguir nada. Zaishinil e seu grupo ficaram presos na escada, sem saber se avançavam ou voltavam de mãos vazias. Yamo não deu escolha a eles. Esperou que avançassem em direção à porta, desligou a eletricidade de alta voltagem e saiu com Bush Anvin e Mukimai. Com 3 homens mais na pequena escada, o espaço ficou ainda mais estreito e abarrotado. Ao ver que Yamo e os outros saíram sozinhos, Zaishinil sorriu. Irmãos, vamos! Mostrem a eles do que somos capazes! Os 5 homens pegaram seus tacos de beisebol, barras de ferro e outros objetos, se olharam e correram juntos para a frente. Yamo e os outros 2 não perderam tempo e avançaram sem sequer desembainhar suas espadas. Zaishinil e os outros 4 caíram no chão, rolando como bolas, cheios de dor. Zaishinil e seu grupo nunca tinham recebido treinamento formal. Só conseguiram sucesso graças à juventude, força e coragem, bem como à inabilidade dos outros. Todos os movimentos deles eram desorganizados e um desastre. À primeira vista, todas as suas fraquezas e pontos fracos ficaram expostos. Se Yamo e os outros não tivessem lutado, seria uma pena que eles se esforçassem tanto e morressem voluntariamente. Yamo os golpeou tão brutalmente que tiveram que ficar de cama por pelo menos meio mês, sem conseguir se mover normalmente. Depois, bateu brutalmente em Zaishinil e nos outros antes de deixá-los ir. O caos mal começava. Yamo não queria matar ninguém tão cedo. Não era um assassino que matava por matar e eliminava qualquer um que visse. Uma vez que o assassinato começasse, as regras de sobrevivência da comunidade seriam completamente reescritas e não poderiam mais ser controladas. Embora agora reinasse o caos, a maioria só pensava em saquear os suprimentos. Ninguém pensava em matar. Acreditavam que, assim que as fortes chuvas cessassem, a ordem social voltaria ao normal, então não ousavam fazer nada muito extremo. Todos viviam no mesmo prédio, e Yamo e os outros souberam do que aconteceu com Zaishinil e os demais. Eram apenas jovens impulsivos, muito influenciados por novelas, e além de invadir casas alheias para roubar suprimentos, não fizeram nada pior do que se comportar como bestas. Ao roubar suprimentos, algumas coisas eram deixadas para outra parte, não era necessário roubar tudo. A garota que foi assaltada no 13º andar simplesmente pegou as coisas e foi embora sem mais intenções.
Suas ações não foram extremas e não causaram muito impacto, por isso Yamo decidiu deixá-los ir naquele dia. Esperava que, após a surra, fossem mais honestos e que aqueles que ainda tinham os olhos voltados para o 24º andar sentissem medo. Se quisessem causar problemas, primeiro deveriam considerar sua própria força e capacidade para fazê-lo. Shushin vinha tendo problemas para dormir ultimamente e estava sofrendo de insônia. Ela morava sozinha no andar superior e vinha dormindo com a porta aberta nos últimos 2 dias para poder ouvir a tempo qualquer ruído lá embaixo. A luta entre Yamo e Zai Shiniwan e os outros na escada do 24º andar fez bastante barulho, e Shushin acordou naturalmente. Shushin não saiu correndo para ver o que acontecia. Como Yamo não havia subido para chamá-la, não deveria haver maiores problemas. Ela colocou um casaco por cima do pijama e desceu. Sentou-se no sofá da sala, olhando a câmera de vigilância enquanto esperava que voltassem. Assim que Yamo entrou, viu Shushin sentada no sofá esperando por ele. Aproximou-se dela e tocou seu rosto. Por que desceu? Foi acordada? Não consigo dormir bem. Shushin negou com a cabeça, envolveu seus braços na cintura delgada e forte de Yamo, enfiou o rosto em seus abdominais favoritos e respondeu com voz apagada. Quando Buxianven e Mukimai viram Shushin entrar de manhã, evitaram suspeitar conscientemente e se esgueiraram discretamente para seus quartos, para viver com o jovem casal. Esses 2 solteiros vivem como cães, sempre comendo comida para cães. Não tem medo de passar fome. Se não houver comida, ainda haverá comida para cães esperando por eles. Yamo afagou a cabeça de Shushin, se agachou, a levantou, subiu as escadas e a deitou cuidadosamente na cama. A pessoa em seus braços se agarrou fortemente à sua cintura e se recusou a soltá-lo. Episódio 18. Pequeno grudento, comporte-se e me solte primeiro. Não vou embora. Vou tomar banho e volto. Vou dormir com você esta noite. De acordo, você disse, não pode ir contra sua vontade. Quando Shushin ouviu que Yamo queria dormir com ela, imediatamente soltou seus braços da cintura de Yamo e o incentivou a se lavar. Shushin não sabia o que estava acontecendo consigo mesma. Ela queria especialmente passar a noite com Yamo. Queria sentir sua respiração a cada instante, como se fosse a única maneira de confirmar algo. Como Yamo poderia não perceber, com sua preocupação e compreensão por Shushin, que sua namorada estava de mau humor naquela noite? Ele se sentia desconfortável se não a visse pessoalmente, então lavou rapidamente a sujeira e as manchas de sangue que tinha deixado no banheiro do quarto de Shushin. Não sabia se era porque sabia que Yamo e ela estavam no mesmo quarto e usando seu banheiro, mas ao ouvir o som da água no chuveiro, Shushin não conseguiu controlar o lixo amarelo em sua cabeça. As diversas cenas dos romances eróticos que havia lido antes, nas quais o herói e a heroína experimentavam sentimentos diversos após o banho, não paravam de surgir em sua mente. O mais assustador era que essas cenas na mente dela automaticamente a faziam pensar nela e em Yamo. O rosto de Shushin ficou cada vez mais vermelho. Tentou afastar as imagens impróprias de sua mente, mas descobriu que era um esforço inútil. Essa vergonha atingiu o auge ao ver Yamo sair do banho com o roupão entreaberto. Shushin sentiu que a temperatura de seu corpo era suficiente para fazê-lo explodir instantaneamente. Shushin desviou o olhar do peito de Yamo como se tentasse tapar os ouvidos para roubar um sino e recitou silenciosamente em seu coração, a forma é vazio, o vazio é forma, para acalmar seus batimentos cardíacos acelerados e o fluxo sanguíneo. As novelas. Mas, como um homem que despertava o desejo em Shushin, Yamo não tinha a menor consciência de si mesmo. Ele se deitou na cama, e o aroma limpo e refrescante do seu banho fresco encheu instantaneamente o nariz de Shushin. Cheirava tão bem e familiar que Shushin não pôde deixar de mexer levemente o nariz e cheirar algumas vezes. A pequena ação de Shushin não passou despercebida pelos olhos de Yamo, que soltou uma risada agradável. Shushin se sentiu confortável apoiado em Yamo, sentindo a vibração de seu peito. Sua voz soava melhor e mais encantadora através do peito dele do que de costume. Shushin finalmente entendeu o que era ter as orelhas embarazadas.
Naquela noite, muitas pessoas notaram que Zai Shinyuan e seu grupo subiam ao 24º andar para causar problemas. Se regozijavam e, secretamente, prestavam atenção aos resultados. Ao ver Zai Shinyuan e seu grupo se apoiando mutuamente e descendo as escadas apavorados, não puderam evitar sentir um pouco de medo no 24º andar. Os pensamentos obscuros que mal começavam a surgir em seu coração foram sufocados na raiz, e ela permaneceu em silêncio, sem se atrever a se mover. Com o exemplo de Yamo de matar o frango para assustar os macacos, o prédio em que estavam era, pelo menos, aparentemente seguro. No entanto, o prédio onde vivia Ye Yuan, a heroína do livro original, era um caos, e todo tipo de problema a assediava constantemente. O halo do protagonista não apenas traria conveniência, como trapacear, mas também traria problemas constantemente. Todos os que vieram causar problemas pensavam que ela era uma garota solteira e que seria mais fácil de intimidar do que outros homens solteiros ou famílias que moravam juntas. Cada um deles, todos os que chegaram à sua porta, foram severamente golpeados por Ye Yuan. Após ser frequentemente perturbado em sua vida, o temperamento renascido de Ye Yuan mudou, e a raiva contida em seu coração continuava a se acumular. Por enquanto, ela não matou ninguém para moderar seu temperamento. Ela consegue perceber as mudanças em sua personalidade. Sua personalidade tem vantagens e desvantagens para sobreviver ao apocalipse. Desde seu renascimento, Ye Yuan esteve muito tempo sozinha e teve mais tempo para se acalmar e refletir. Aos poucos, compreendeu muitas coisas. Em sua vida anterior, Duan Shu e Wang Yayun a enganaram e, por fim, a jogaram em um monte de zumbis, onde ela morreu tragicamente. Ela foi em parte responsável por esse resultado. Se não fosse tão ingênua e não confiasse tão facilmente nos outros, não teria se deixado enganar por suas táticas pouco inteligentes. Vendo como eram unidos, ela acreditava que era por causa dela. Ao reviver sua vida, não queria que o ódio de seu passado e todo o sofrimento que experimentou se tornassem o tema principal de sua vida. Aqueles dias dolorosos demais para lembrar já eram coisa do passado. Deus lhe deu a oportunidade de recomeçar, e ela definitivamente viveria uma vida diferente. No entanto, vingará Duan Shu e Wang Yayun. Nunca os deixará escapar. As pessoas sempre pagam pelo preço de seus erros. A água subiu gradualmente até o 13º andar. Cada vez mais pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas, enrolando seus lençóis e levando consigo a pouca comida, mudando-se para os corredores dos andares superiores. O espaço ficava cada vez mais apertado, e os conflitos entre as pessoas aumentavam. Disputas grandes e pequenas ocorriam diariamente. Após viver em um ambiente assim por tanto tempo, o ânimo das pessoas decaiu visivelmente. As elites empresariais, que geralmente vestiam ternos caros e circulavam pelos altos edifícios de escritórios com modos elegantes e boa conversa, já não tinham o temperamento de antes. Tinham uma aparência horrível e envergonhada e xingavam a cada passo, o que era insuportável. O tempo que Ye Yuan teve após o renascimento só lhe permitiu terminar de decorar o interior da casa. Ela se esqueceu de instalar uma porta de ferro na escada, então agora o único acesso ao 25º andar era a porta de segurança original, que não oferecia muita proteção. Hoje, alguém usou o machado da caixa de incêndio para forçar a porta que Ye Yuan havia fechado. Ye Yuan ouviu o barulho da porta sendo arrombada do lado de fora de sua casa. Ela não saiu para ver o que estava acontecendo. Colocou a roupa que estava junto ao sofá e esperou que batessem à sua porta. Como Ye Yuan esperava, 15 minutos depois, a pessoa que abriu a porta da escada violentamente bateu com força. Era possível sentir a raiva do líder só de ouvir o golpe. Ye Yuan se levantou calmamente, caminhou até a porta com uma faca na mão e a abriu. Antes que todos pudessem reagir, a pessoa à sua frente que estava batendo na porta foi lançada para trás pelo chão e só parou depois de bater na parede. O chute de Ye Yuan surpreendeu todos no corredor, e seus olhos quase saltaram das órbitas. Como uma mulher poderia ser tão forte a ponto de chutar um homem adulto com facilidade? Isso quebrou sua percepção de mulher normal. O homem que Ye Yuan chutou recebeu ajuda rápida para se levantar. Sentia tanta dor que mal podia controlar a expressão. Fez uma careta,
e seu impulso enfraqueceu consideravelmente. Empurrou o irmão mais novo, que o segurava, e avançou sobre Ye-Yuan para atacá-la. No instante seguinte, todo o seu corpo ficou paralisado, mantendo uma postura estranha. O frio roçar em seu pescoço extinguiu sua raiva e impulso, e ele se acalmou a ponto de não conseguir mais se acalmar. Uma gota de suor frio escorreu pela testa e pescoço. Feijunho engoliu em seco, sem se atrever a tremer, mesmo com a postura curvada, temendo que se Ye-Yuan apertasse sua mão, ele pudesse morrer. Não apareça mais no 25º andar. Se aparecer de novo, a faca cortará diretamente sua aorta, e o sangue fluirá pela ferida até a traqueia, onde será inalado, causando dificuldade para respirar ou até asfixia. Você sentirá claramente o processo da morte. Se quiser experimentar a sensação que descrevi, venha e morra. A lâmina fria apontava para o pescoço do homem e arranhou a pele ao encostar, deixando uma linha fina de sangue. A voz fria de Ye-Yuan, somada à dor aguda no pescoço, fez Feijunho não resistir e não ousar concordar. Piscou bruscamente para indicar que compreendia. Vá embora! Ye-Yuan recolheu a faca na mão, viu várias pessoas fugirem do 25º andar em pânico e retornou para casa. Essas pessoas que moravam no mesmo prédio da comunidade não representavam ameaça para ela, apenas eram incômodas. A porta da escada do 25º andar estava danificada, então devia haver alguém morando ali. Poderiam esquecer de morar no corredor. Ela não queria que a porta se enchesse de lixo, mas seria difícil evitar que a descobrissem se saísse sozinha de novo no futuro. TSK. Quanto mais pensava nisso, mais se irritava. O desejo de matar alguém reapareceu. Ye-Yuan simplesmente retirou os ingredientes do espaço e os cozinhou para se distrair e se acalmar. Pouco a pouco, o desastre da tempestade chegou ao fim. Durante esses 3 meses, a ordem social estabelecida ao longo dos anos desmoronou e vacilou. A credibilidade do governo oficial caiu ao mínimo. Em meio ao caos nos outros prédios da comunidade, apenas o prédio onde Xu Xin e Ye-Yuan viviam estava excepcionalmente tranquilo. Durante esses 3 meses, sob o treinamento infernal de Yamo e Muki Mai, o progresso de Xu Xin e Bu Xianwen, embora não rápido, foi significativo. Eles não tinham nenhum vestígio de excesso de gordura em seus corpos, e a aparência não mudou muito, mas estavam mais enérgicos. A tempestade diminuía visivelmente, e as pessoas pareciam ter esperança de voltar à normalidade. Embora Xu Xin e os outros não dissessem, podiam sentir a emoção das pessoas nas vozes animadas de quem vivia na escada quando abriam a porta de vez em quando. Como esperado, a tempestade finalmente cessou na tarde de 3 dias depois. Quando parou, pessoas de diferentes partes do país irromperam em vítores de alegria, celebrando que o desastre finalmente tinha terminado e que a vida normal estava prestes a ser retomada. A inundação que chegou até o 18º andar recuou rapidamente. Em apenas meio-dia, desceu abaixo do 10º andar. As pessoas recolheram rapidamente seus poucos pertences, prontas para retornar às suas casas a qualquer momento. Assim que Xu Xin soube que a chuva havia parado, começou a retirar do espaço os itens resistentes ao frio que usaria durante o próximo período de frio extremo, incluindo fogão, edredom e jogos de cama grossos, jaquetas de plumas, pequenas sombrinhas e bolsas térmicas. Encheu um cômodo inteiro com eles antes de parar. Depois que Xu Xin levou tudo, Yamo levou Bu Xianwen e Muki Mai para cima para transportar as coisas. Os 4 passaram toda a tarde e uma noite e meia limpando e renovando todos os lugares que frequentavam. O fogão maior foi instalado na sala de estar para aquecer toda a casa pelo chão. Também foi instalado um fogão sem fumaça com excelente dissipação de calor no quarto onde dormiam. 4 ou 5 edredons grossos foram colocados sobre as camas, e todos os jogos de 4 peças foram substituídos por veludo. Foram colocados mais 3 ou 4 edredons em cada cama para facilitar o acréscimo de cobertores quando sentissem frio ao dormir. Episódio 19. Há uma grossa camada de carpete no chão, e até as maçanetas das portas estão cobertas com uma camada de veludo para oferecer proteção total. O nível da água continuará baixando por um dia. Este dia parece ser o último suspiro que Deus concede à humanidade.
quando acabar, a humanidade enfrentará um desastre ainda mais cruel. Se alguém pudesse aproveitar este dia para sair e procurar comida, se sentiria muito melhor na primeira fase do frio extremo. Infelizmente, poucos conseguem aproveitar essa oportunidade. Enquanto as pessoas estavam imersas na alegria porque a tempestade finalmente havia terminado e celebravam sua sobrevivência, ninguém percebeu que uma nova rodada de perigo se aproximava silenciosamente. Depois da meia-noite, a temperatura caiu drasticamente. O aquecimento da casa já estava ligado, e o piso radiante também estava aquecido. Xuxin, em pé junto à janela e envolta em um cobertor, observou como o termômetro externo caiu de 20 graus acima de zero para apenas um dígito em questão de segundos. A velocidade era tão rápida que o termômetro. A temperatura continuava caindo. Ela se perguntou quantas pessoas morreriam em silêncio naquela noite silenciosa. A janela de vidro à sua frente, ainda molhada pela chuva, estava coberta por uma fina camada de geada branca. Xuxin não tinha intenção de continuar olhando, então fechou as cortinas, se virou e deitou-se na cama para dormir. O desenvolvimento do mundo já estava determinado há muito tempo. Ela ainda não conseguia se adaptar completamente às regras de sobrevivência desse mundo. Era difícil sobreviver sozinha e impossível ajudar os outros. Mesmo diante de um desastre tão devastador, os governantes que haviam integrado o poder e os recursos de um país só podiam fazer coisas muito limitadas. Na manhã seguinte, as pessoas acordaram horrorizadas ao descobrir que a temperatura estava normalmente fria. Tremendo, se cobriram com cobertores, mas ao se virarem, descobriram que a pessoa que dormia ao seu lado já estava congelada e havia parado de respirar. Um após outro, gritos de dor ecoaram por todos os prédios da comunidade. Ao acordar, todos descobriram que seus entes queridos haviam morrido congelados enquanto dormiam. No dia anterior, alegraram-se porque a tempestade finalmente havia terminado, mas no dia seguinte descobriram que o pior ainda estava por vir. Após uma noite, a inundação que ainda não havia recuado completamente congelou por inteiro. Ao olhar ao redor, tudo estava branco, o exterior havia se transformado em um mundo de gelo e neve. Até os mais ingênuos perceberam que esse desastre poderia ser o fim do mundo. O golpe duplo da perda da esperança e da morte dos entes queridos fez com que algumas pessoas com pouca resistência psicológica desabassem no local, incapazes de aceitar a cruel realidade. Outro grupo de pessoas, aquelas que cometeram crimes durante a tempestade, tinham um estado de espírito completamente diferente. A forte chuva cessou, e pessoas como elas, que haviam feito muitas coisas ruins nos últimos 3 meses, estavam preocupadas com a possibilidade de serem presas e julgadas, vivendo assustadas o dia todo. A chegada do frio extremo as aliviou completamente. Parecia ser exatamente como diziam na internet. O fim do mundo havia chegado, ninguém seria responsabilizado por seus atos, e elas poderiam continuar vivendo sem restrições. A civilização e a ordem social que levaram milhares de anos para ser construídas finalmente colapsaram por completo com a chegada do frio extremo. A temperatura caiu repentinamente para mais de 30 graus abaixo de zero. A cidade está localizada no centro-norte do país. Antes, a temperatura mais baixa no inverno era de apenas menos 10 graus Celsius. 30 graus abaixo de zero eram insuportáveis para os habitantes da cidade A, que nunca haviam experimentado um frio tão extremo. Sem mencionar que a temperatura continuava caindo a partir dos menos 30 graus Celsius. A queda posterior não seria tão grande e repentina quanto a do primeiro dia, mas diminuiria gradualmente até chegar a menos 50 graus Celsius. As fortes chuvas em todo o mundo destruíram a maioria dos sistemas elétricos. A chegada do frio extremo tornou impossível repará-los. A eletricidade não podia ser usada para aquecimento, e as pessoas só podiam recorrer ao método mais primitivo, acender fogo para se aquecer. Para resistir ao frio, as pessoas desmontavam todos os objetos combustíveis à vista dentro de suas casas, empilhavam-nos e os usavam para fazer fogueiras. O paisagismo da comunidade era realmente bom, foi um dos principais atrativos na época da venda dos apartamentos. Agora, as árvores que não estavam completamente congeladas se tornaram recursos pelos quais os moradores competiam. Em apenas alguns dias, várias brigas sangrentas ocorreram na comunidade. Durante um tempo, todos ali viveram em perigo.
Nada disso tinha a ver com Xuxin e os outros. Eles planejavam sair para buscar algumas coisas, adaptar-se ao mau tempo e trazer provisões enquanto se escondiam dos demais. Embora os quatro estivessem bem agasalhados, tremeram de frio no momento em que saíram do prédio. Xuxin se encolheu em silêncio dentro de seu casaco de penas. Felizmente, também usava várias camadas de compressas térmicas, caso contrário não suportaria a temperatura de menos 40 graus Celsius. Silbido. Está muito frio. Bu Xianwen sacudiu o corpo de forma um tanto exagerada. Vamos. O lugar para onde vamos hoje é um pouco longe. Troquem os sapatos e vamos logo. Yama interrompeu sem piedade o bom humor de Bu Xianwen. Uhum. Os quatro rapidamente encontraram um abrigo, colocaram os patins que carregavam e esperaram Yamo confirmar a direção. Xuxin e os demais o seguiram rapidamente. O chão estava coberto por uma espessa e lisa camada de gelo, então escolheram patins de gelo para a viagem, eram confortáveis e discretos. Usar sapatos comuns poderia fazê-los cair, mesmo com cuidado. E uma vez no chão, as provisões que tanto custaram a conseguir seriam roubadas por pessoas que os espionavam secretamente. Se resistissem, receberiam socos e pontapés. Seria uma perda total. O mais sábio seria entregar os suprimentos de bom grado para evitar uma surra. Um homem prudente é um homem inteligente. O destino de Xuxin e seus amigos dessa vez era um prédio comercial que abrigava várias empresas de alta tecnologia, agrícolas e biológicas. Esses três tipos eram seus alvos. No futuro, eles certamente precisariam construir sua própria base. No apocalipse, o mais seguro era manter suas vidas e propriedades sob seu controle. A existência da base no terceiro nível do espaço de Xuxin os poupava do trabalho de construir uma base nas primeiras fases. Só precisavam matar mais zumbis e procurar núcleos de cristal. A base definitivamente não seria composta apenas pelos quatro. Com mais pessoas, a alimentação se tornaria um grande problema. Embora houvesse muitos suprimentos armazenados no espaço de Xuxin, eles não eram recursos renováveis e não suportariam o consumo ilimitado da base. Ser capaz de produzir por conta própria seria garantia a longo prazo. Depois de deslizar por meia hora, Xuxin e os outros chegaram ao destino. O luxuoso prédio de escritórios diante deles ficava longe do centro, com poucos residentes por perto. Ao procurar provisões, priorizaram centros comerciais, supermercados e outros locais com abundância de alimentos. Não havia sinais de que alguém tivesse entrado, então os itens dentro provavelmente estavam intactos. Encontrando um canto sem saída, Mukimai tirou ferramentas da mochila e quebrou uma janela de vidro reforçado quase sem fazer barulho. Xuxin ficou secretamente impressionada com a cena. Ao ver a habilidade dele, soube que devia ter quebrado muitas janelas antes. Não sabia que tipo de coisas vergonhosas Mukimai havia feito para ajudar seu namorado no passado. Seria possível que... Silbido? Por que me bateu? De repente, sentiu dor na testa. Xuxin cobriu o local do golpe e olhou para Yamo com olhos acusadores. O que você está imaginando? Quebrar janelas silenciosamente era um dos nossos treinamentos. Era para poder sair rapidamente sem alertar os outros em caso de emergência. Não tem nada a ver com as suas fantasias confusas. Yamo conhecia bem as pequenas expressões de Xuxin. Assim que ela desviou o olhar, ele percebeu que ela já estava começando a fantasiar de novo. É isso mesmo. Xuxin cobriu a cabeça, virou-se e depois olhou novamente, relutante. Tem certeza de que nunca aconteceu uma situação como a que imaginei? Não. Oh, tudo bem, então. Não houve resposta afirmativa, e um tom de arrependimento se revelou na voz de Xuxin. Enquanto Mukimai abria a janela, Xuxin e os outros dois não ficaram parados. Trocaram os sapatos, e aproveitando o disfarce de Yamo de acessar o espaço, Xuxin rapidamente guardou seus patins e tirou a mochila que havia preparado. Cada um dos quatro carregava uma mochila preta. Xuxin, Yamo, Bu Xianwen e Mukimai se dividiram em dois grupos para coletar suprimentos. Agir separadamente seria muito mais eficiente.
Se Bush Yanvin e Mook Ma encontrassem algo grande demais para carregar, poderiam apenas marcar o local e esperar que Yamo e Xuxin fossem buscá-lo. A maioria dos itens no espaço ainda não havia sido consumida nos 3 meses anteriores. O que se gastou mais foram alimentos cozidos armazenados, o restante vinha do depósito de sua casa. Antes de sair, Xuxin havia reabastecido o estoque. Pode-se dizer que esse processo de reposição imersiva era realmente muito satisfatório. Enfim, Xuxin se apaixonou por essa sensação. Ela integrou tudo no espaço e liberou espaço para os itens que pretendia coletar naquele dia. Xuxin e Yamo ficaram encarregados da busca nos 10 andares superiores. Do 11º ao 13º andar havia uma empresa agrícola de alta tecnologia. A nova variedade de cultivo que eles haviam desenvolvido ganhará um prêmio no ano anterior. Essa variedade tinha vantagens como resistência à seca e ao frio, imunidade a insetos e pragas, e alta produtividade mesmo em solos pobres. A produção havia começado oficialmente naquele ano. O depósito da empresa guardava muitas sementes, e Xuxin as colocou todas em seu espaço sem hesitar. Xuxin também armazenou todas as informações relevantes, livros, computadores de registro de dados e equipamentos de pesquisa. Com isso, ela não precisaria se preocupar com a falta de informações ou ferramentas para futuras pesquisas. Tudo estava pronto, e quando chegasse o momento, bastaria encontrar alguém com conhecimento nessas áreas e entregar o material para estudo. Algum futuro grande inimigo, muito obrigado por começar a planejar tão cedo. Realmente incrível. Continuando a caminhada, Xuxin e Yamo também encontraram uma empresa que se preparava para fazer transmissões ao vivo na internet. A julgar pelos itens armazenados, parecia que pretendiam se especializar em transmissões de culinária. O depósito estava cheio de diversos alimentos, além de vários congeladores grandes. O objetivo da saída deles hoje não era coletar comida, mas, se a encontrassem, não recusariam, não eram tolos. Após a varredura de Xuxin e Yamo, os 10 andares superiores pareciam vazios. Eles não ficaram muito tempo e desceram rapidamente. Os 10 andares inferiores haviam sido submersos após 3 meses de fortes chuvas e inundações, e poucos objetos de valor restaram. Mais de 3 andares estavam congelados sob uma espessa camada de gelo. Bush Yanvin e Mook Ma tiveram de procurar nos 7 andares restantes. Episódio 20. O escritório, impecável e organizado, ficou completamente irreconhecível após a inundação. Algumas coisas nem sequer puderam ser identificadas em sua aparência original. Felizmente, esses itens não estavam dentro do alcance de sua busca, caso contrário, poderiam enlouquecer. Os itens que podem ser lavados e deixados de molho não têm grande valor. Uma empresa que se baseia em tecnologias de pesquisa científica para competir nunca deixaria objetos importantes expostos. Eles seriam armazenados adequadamente em um local fora do alcance das pessoas comuns e absolutamente seguro. Os 2 homens se esforçaram para atravessar o corredor cheio de entulho e encontraram com sucesso o cofre escondido no compartimento secreto do escritório do presidente. As demais empresas seguiram praticamente o mesmo processo. Quando Xuxin e Yamo desceram para procurar Bush Yanvin e Mook Ma, viram 8 ou 9 cofres de diversos tamanhos empilhados ao lado deles, assim como uma dúzia de recipientes de vidro selados cheios de mudas recém-germinadas. Por enquanto, não era possível determinar que tipo de plantas eram. Seguindo a cobertura de Yamo, Xuxin guardou tudo no espaço. Também pegou um pouco da comida que encontrou na companhia da celebridade da internet no andar de cima e encheu 4 mochilas. Quando estavam quase chegando à zona residencial, 4 pessoas retiraram mochilas pretas usadas para camuflagem de um ponto cego que haviam observado previamente, colocaram-nas nas costas e caminharam em direção à área residencial. Não sei se foi porque cada um carregava uma mochila e pareciam muito jovens, dando a impressão de serem fáceis de intimidar, mas pouco depois de entrarem na comunidade, foram bloqueados por um grupo de pessoas. O grupo do outro lado era composto principalmente por homens que portavam diversas armas encontradas em suas casas. Parecia que provavelmente eram moradores do mesmo prédio que se reuniam para roubar aqueles que voltavam à comunidade em busca de suprimentos. Xuxin e os outros pararam de avançar.
Xu Xin ficou atrás de Yamo e observou a dúzia de pessoas à frente. Com apenas um olhar, era possível intuir que a luta seria inevitável. O líder do outro grupo também era um homem inteligente. Ele não pronunciou aquelas palavras antiquadas de antes do roubo. Apenas virou a cabeça e indicou aos que estavam atrás que levantassem as armas e atacassem. O entendimento tácito entre Xu Xin, Yamo e os outros três se formou através de suas interações diárias. Não houve necessidade de palavras nem de ações adicionais, e desembainharam suas facas em um acordo silencioso. Era a primeira vez que Xu Xin lutava com alguém com espadas e armas de verdade. Além de se sentir um pouco nervosa e desconfortável, também estava mais empolgada. A estimulação desconhecida agitou os nervos de Xu Xin e fez com que sua mente se concentrasse especialmente. Após mais de 3 meses de treinamento com o diabo, nunca tive a oportunidade de me exibir. Esta é uma boa chance de testar meus conhecimentos. Havia uma grande diferença de força entre o inimigo e nós. Xu Xin e seus amigos se moviam com mais agilidade sobre o gelo com patins. Mais de uma dúzia de pessoas não eram suficientes para se manter, então todos caíram no chão, sem deixar espaço para resistência. Voltaram para casa um pouco relutantes em sair, mas, infelizmente, ninguém era tão cego a ponto de provocá-los no caminho. Enquanto davam uma lição àquele grupo de salteadores, algumas pessoas do mesmo prédio que procuravam algo passaram por ali e presenciaram todo o processo. Voltaram e divulgaram suas operações rápidas e decisivas, junto com a trágica cena daqueles que os haviam provocado da última vez, e ao mesmo tempo os etiquetaram como pessoas que não deveriam ser provocadas. De forma invisível, muitos problemas desnecessários foram reduzidos para eles e a vida voltou ao normal. Ainda saíam de vez em quando. A vida de Ye Yuan se tornará muito mais ocupada. Enquanto saía novamente para buscar suprimentos, Ye Yuan descobriu acidentalmente que, depois que a jadeíta de primeira qualidade que ele havia jogado casualmente enquanto buscava suprimentos desapareceu sem explicação. O espaço que originalmente estava cheio até a borda na verdade tinha um pouco de espaço extra. Na realidade, é apenas uma pequena mudança. Se não fosse porque, para aproveitar ao máximo o espaço, Ye havia colocado tudo próximo ao limite sem deixar lacunas, não teria notado essa mudança tão sutil. Uma ideia ousada surgiu na mente de Ye Yuan: o espaço da pulseira pode ser expandido. Se você quiser testar sua suposição, é muito simples. Basta colocar jade ou outros objetos no espaço para ver se ele reage. Naquele momento, Ye Yuan estava em um grande shopping, que tinha várias joalherias de luxo de fama mundial localizadas no andar superior, o que tornava conveniente para seu experimento. O resultado final confirmou que a suposição de Ye Yuan estava completamente correta. Ao colocar objetos de jade na pulseira, o espaço os absorvia automaticamente. O tamanho do aumento do espaço variava de acordo com a qualidade e a quantidade do jade. Após percorrer todas as joalherias, o espaço da pulseira aumentou em quase 50 metros cúbicos. Mais espaço significa mais espaço para armazenar, e Ye Yuan certamente conhece a importância disso. Sabendo que o espaço da pulseira pode ser expandido, Ye Yuan sai em busca de suprimentos com mais frequência. Como a maioria das joalherias está localizada no primeiro andar do shopping, Ye Yuan, que não ganhou muito, direcionou sua atenção para o escritório do homem rico. Após registrar sucessivamente os cofres privados de 4 pessoas abastadas, a colheita foi realmente abundante. Os ricos adoram comprar esse tipo de objeto para colecionar. 3 deles continham o jade que Ye Yuan queria, e apenas um estava cheio de barras de ouro. Ao abrir o cofre, Ye Yuan quase ficou cego diante de uma caixa de barras de ouro. Ah, que vulgar! Que vulgar! Os cantos da boca de Ye Yuan se curvaram selvagemente e ele recolheu o ouro em uma velocidade muito rápida. Antiguidades em tempos prósperos, ouro em tempos difíceis. Essa verdade permaneceu inalterada através dos séculos e continua válida nos últimos dias. Nos tempos finais, quando os recursos são escassos, o valor de todo tipo de item dispara, e metais preciosos como o ouro não são exceção. Ye Yuan estava ocupado lá fora expandindo seu espaço e coletando suprimentos. Na comunidade, Duan Shu e Wang Yan incitavam as pessoas a atacar Ye Yuan,
precipitando-as para a morte. Após vários meses de silêncio, o governo voltou a agir, estabelecendo mais de uma dúzia de abrigos em todo o país, enviando um grande número de tropas para realizar missões de resgate e levando aqueles dispostos a ir para os abrigos próximos em busca de asilo. Antes do fim do mundo, a cidade era uma importante cidade de primeira linha, com desenvolvimento econômico líder, e estava na primeira lista de cidades a estabelecer um abrigo. À medida que a notícia da criação do abrigo se espalhou, muitas pessoas descobriram sua localização, empacotaram seus pertences e correram para o abrigo com suas famílias, acreditando que suas vidas estariam bem protegidas lá. Esqueceram que apenas a cidade já tinha uma população de quase 600 mil habitantes. Sem contar aqueles que morreram por diversas razões durante a tempestade e aqueles que não quiseram ir para os abrigos, também havia uma grande quantidade de pessoas que acudiram a eles. Além disso, o exército enviaria refugiados que sofrem desde cidades próximas. Os abrigos construídos às pressas têm espaço limitado, e as condições não são as mais adequadas para acomodar todos que chegam em busca de asilo. O que se consegue ao se refugiar é apenas o mínimo vital para não morrer de fome ou de frio. Por mais funcionários que haja, eles não têm energia nem capacidade para isso. Quando a notícia do estabelecimento do abrigo se espalhou para a comunidade, os moradores oprimidos viram esperança. Em menos de meio mês, as pessoas começaram a partir em grupos, e de repente, toda a comunidade pareceu silenciar. Xuxin e suas amigas saíram 2 vezes recentemente e perceberam claramente que a quantidade de olhares indiscretos havia diminuído consideravelmente. A maioria dos que não partiram eram muito velhos para suportar as adversidades, ou estavam acostumados a se comportar como tiranos locais durante os desastres naturais, ou ainda tinham dúvidas. Explosão. Xuxin se distraiu e foi jogada ao chão pelas costas de Yamo. O som da carne batendo no colchão e a dor em seu corpo a trouxe de volta instantaneamente. Quando se luta, o mais tabu é perder a concentração. Se o inimigo que você enfrentou fosse seu, provavelmente já estaria morta. Xuxin olhou para o rosto atraente do homem. Ele estava com a testa franzida, sua expressão não era agradável e o tom de voz já não era tão gentil como de costume. Essa era a primeira vez que Yamo demonstrava raiva com ela. Xuxin sabia que era culpa dela, então não ousou discutir. Preparou-se para se levantar e acalmar o homem. Assim que colocou as mãos sobre o tapete às suas costas, uma sombra avançou sobre seus olhos, e o singular hálito quente de um homem se precipitou em sua direção. Sua palma quente pressionou sua cintura através da roupa, ajudando-a a se levantar com facilidade. Sei que errei. Não deveria ter me distraído agora. Prometo que não vou repetir. Não fique bravo. Xuxin permaneceu obediente com as mãos nas costas, como uma estudante distraída na sala de aula pelo diretor. Não ousou respirar diante da seriedade do professor e inclinou a cabeça com sinceridade para admitir seus erros com uma atitude muito correta. Yamo baixou o olhar e observou a cabecinha inclinada à sua frente. A raiva que o invadia se dissipou instantaneamente, mas ele não desistiu facilmente. Tinha que convencer Xuxin da gravidade da situação. Ela admitiu o erro apenas porque ele estava bravo. Você comete erros assim que os admite. Cometeu um erro, mas ousará repeti-lo da próxima vez, certo? Fique em pé de frente para a parede durante 1 hora e reflita sobre por que continua cometendo erros durante o treinamento. Qual é a razão? Depois de dizer isso, Yamo saiu da sala de treinamento sem olhar para trás, deixando Xuxin sozinha. Conheço Yamo há muito tempo, mas esta é a primeira vez que ele me trata com tanta dureza. Ao ver as costas de Yamo se afastando, Xuxin sentiu um nó na garganta e um sentimento de injustiça a invadiu. Caminhou até a parede e ficou ali, furiosa. Em outro cômodo, 3 pessoas viram as expressões de alívio nas imagens de vigilância. Irmão Mo, por que não tenta outro método? Será que este método fará com que sua cunhada te interprete mal? Ou será que sua cunhada não entenderá? Bu Xianwen olhou para Yamo com certa preocupação. Mu Qimai não disse nada, mas seus olhos expressavam praticamente o mesmo. Yamo sentou-se no sofá e olhou para os olhos ligeiramente vermelhos da garota no monitor.
Quase não conseguiu evitar correr para abraçá-la e consolá-la, mas não podia. Ele podia sentir que Xuxin havia descuidado de sua mente recentemente e precisava perceber e se adaptar a tempo. Hoje era uma boa oportunidade. A crueldade do fim do mundo não permite nenhuma distração durante o combate, e cada detalhe pode determinar a vitória ou a derrota de uma batalha.